Um lustre majestoso, demonstrando a riqueza e o status da família, iluminava toda a vasta área do salão, e isso parecia torná-lo acolhedor. Mas mesmo na atmosfera aconchegante do banquete, um dos convidados decidiu fazer um comentário maldoso sobre a chegada de outra garota que veio para a celebração. Todos os convidados começam a trocar olhares enquanto a causadora do alvoroço continua caminhando em direção ao seu noivo, que diz estar decepcionado com ela, mas que ao menos ainda tinha alguma esperança nela. O príncipe herdeiro do Império Artus grita seu nome em voz alta e clara, fazendo com que ela desvie o olhar e seus olhos fiquem tomados pela vergonha. A filha do Duque Felícia continua ouvindo que nenhuma mulher neste mundo se rebaixaria a truques tão vis e desprezíveis quanto os dela. O homem esclarece que as pessoas dizem, com razão, que a dama é uma bruxa negra. Tripes Reda Ortuz diz que esse talento combina perfeitamente com a natureza vil dela. Nesse exato momento, uma jovem de vestido amarelo sai correndo da multidão e se dirige ao príncipe do Império. Lady Lily Albelulus, com olhos sinceros e inquietos, diz que a garota não é culpada. A jovem diz que tudo não passa de um mal-entendido daquela moça em relação a ela, e o príncipe herdeiro pergunta por que ela é tão bondosa. O rosto presunçoso, como se fosse de propósito, começa a irritar e assustar a própria garota, para que o príncipe herdeiro começa a estender as mãos e dizer que Feonia Felícia não irá tocá-la. Enquanto a filha do duque, Felicin, com uma expressão severa, reprime todas as suas emoções e pensamentos, a recém-chegada está em um choque desagradável. A viajante, Condessa Sarafi Validus, o chama de príncipe com claro desgosto. A garota já entendeu há muito tempo que ele é um maldito déspota e narcisista, e nada parecido com o que foi descrito no original, e seus olhos só rolam ainda mais. Ela fez o possível para evitar que essa cena acontecesse, onde o príncipe herdeiro expõe as atrocidades de Feonia em um banquete. A filha do duque, Felicina, é condenada por todos, e o noivado com ele desmorona, tornando tudo irreversível. A viajante do tempo entrou na história original para viver bem e mudar muitas coisas, porque ela era uma personagem secundária e não tinha outra escolha. Luna Ferenzi oferece uma bebida, que a condessa recusa grosseiramente, já que não tem tempo para álcool agora. Ela começa a pensar que agora, por causa desse incidente, Feonia e Lilia poderão abandonar o príncipe herdeiro, para quem elas são boas demais. Feonia começa um monólogo. Como disse o príncipe herdeiro, ela não tem as qualidades para se tornar a mãe da nação. Certa por um simples ciúme, ela não hesita em cometer atos vis. Tripes Reda Ortuz pergunta se ela só admite isso agora e houve uma negativa, pois a dama já estava bem ciente de suas falhas antes. A dama demonstra compreender bem a vontade de Sua Alteza. Ela tira o anel do dedo, olha através dele para Lilia e para o príncipe herdeiro, e expressa seu desejo de renunciar às suas funções como noiva dele. Mas o homem só tinha medo da família ducal e evitava anunciar diretamente o rompimento do noivado, tentando incitar a multidão, o que o faz parecer terrivelmente patético aos olhos de Sarafi Validus. Ela ora para Feonia, que nega a acusação de estar tramando outra intriga, e os cavalheiros presentes aqui serão testemunhas disso. O príncipe herdeiro estende a mão até a bochecha de Lilia, começando a dizer que aquele que a torturou nunca mais irá tocá-la, nem mesmo com um dedo. Ela acerta o rosto dele com toda a força, fazendo a cabeça do homem voar com um estrondo alto. Lili o chama de bastardo nojento. Tripes Reda Ortuz sorri para ela enquanto sua bochecha começa a arder com a força do tapa. Todos os convidados que chegaram começaram a gritar uns por cima dos outros e a discutir o incidente todos ao mesmo tempo. A viajante do tempo e Luna Ferenz também ficam chocadas com tudo o que está acontecendo. Lili corre até a caída Feonia, pedindo seu perdão, e se joga sobre ela. A senhora começa a questioná-la freneticamente sobre se ela está em choque e não sabe o que fazer. Mas a preocupada Feonia só pensa em como a garota à sua frente, chorando de preocupação por ela, deu um tapa no príncipe herdeiro e então correu imediatamente para ela. Ela admite sentir-se aliviada e envolve a mão no pulso de Lilia, abrindo um sorriso curto, mas visivelmente cheio de admiração e triunfo. Feonia admite que já não sente nada por esse homem há muito tempo, que só toca em sua ferida, embora um dia tenha existido um amor verdadeiro por ele. A mulher a olha com uma alegria evidente. Ela chama sua interlocutora de Lili, o que deixa a própria garota agradavelmente surpresa, já que não esperava um apelido tão constrangedor naquele momento. Feonia Felícia a convida para ir embora com ela, lembrando que essa era uma proposta feita especialmente para ela. A garota estende a mão em um gesto de prontidão para chamar e partir, levando Lili com ela. Lili começa a pensar e se perde em seus próprios pensamentos, mas acaba concordando. A garota que acaba neste mundo fica surpresa com esse desfecho dos acontecimentos, mas então duas garotas de repente a chamam, o que a faz estremecer e ficar arrepiada. Ambas dizem que deram esse passo decisivo graças a ela, ao que a própria Sarafi tenta minimizar sua importância em tudo isso. Luna Ferenz imediatamente a incentiva com um sorriso radiante e diz que essa é sua amiga. Feonia e Lili abraçam a recém-chegada de ambos os lados e agradecem mais uma vez. Isso faz com que a própria Sarafi se sinta desconfortável. Uma dúvida surge em sua cabeça de que esse talvez não seja o melhor futuro, pois agora a Santa Lili, que domina a magia branca, terá uma nova aliada.
Essas aliadas agora incluem o verdadeiro gênio da magia negra, Feunia. No futuro, elas deveriam desencadear uma guerra feroz que abalaria o futuro do Império, mas agora ambas estão abraçando a recém-chegada. Mas a própria Serafim não se importa com o que vai acontecer com este mundo, porque ela apenas usa tudo que aparece em seu caminho. Mas então ela ouve seu nome vindo de uma voz masculina em algum lugar à distância. Tudo que ela havia mudado até então era apenas fruto de seus próprios esforços, mas de repente e inesperadamente, ele apareceu. O filho do Duque Felícia, Orcus Felícia, se aproxima de todos e aponta para tudo ao seu redor. Os rostos de todos mostram medo e alarme quando ele pergunta o que aconteceu ali, mas apenas Eolia expressa um desprezo ardente. A viajante do tempo olha para ele e não sabe o que fazer. Um ano atrás, Serafiva lhe disse e lembra de como alguém quebrou uma garrafa de vinho em sua cabeça, dizendo que esse era o seu destino. Naquele momento, só havia se passado uma semana desde que a viajante do tempo se encontrou em seu corpo. Mas a garota entende que, mesmo depois disso, ela perdeu a consciência e acordou. Esse mundo do romance se tornou sua nova realidade, não um sonho. Naquele momento, a dama não entendia como deveria viver e agir, e o lugar lhe parecia estranho e bizarro. Felizmente, ela não teve problemas com leitura e fala, e teve sorte de esse ser o mundo de seu romance favorito. Mas, na opinião dela, isso não mudava muita coisa, pois sua personagem não tinha nem mesmo algumas falas, então ela decidiu mudar isso. Nesse momento, o pai da família da sua personagem deve estar apostando em algum bar. Devido ao abuso prolongado, o corpo da personagem Serafim está todo machucado. Se a viajante do tempo deixar tudo como estava, então ela enfrentará o mesmo destino que a verdadeira Serafim. Ela vai morrer. Agora, a solução mais rápida para o seu problema seria divorciar o conde e a condessa, mas ela não é capaz de fazer isso. E se fosse possível, ela já teria feito isso há muito tempo. Serafim, em uma pose de oração, pede perdão por ter se tornado uma ingrata miserável. A garota mal se lembra das regras e leis deste mundo, então ela vai até o repositório de todo o conhecimento, o orgulho do Império. O funcionário a direciona para a ala oeste, mas ela ainda tem um bom caminho a percorrer. A viajante do tempo fica indignada porque a biblioteca tem o tamanho de um palácio inteiro e leva meia hora só para chegar à ala. Imediatamente, um rapaz de cabelos prateados brilhantes e olhos amarelos chama por ela. Este é Cris Viris, chamado Caltrever. Ele era bastante popular, filho de um marquês, então seu papel é significativo. Caltrever estende a mão para ela e a chama pelo nome, o que surpreende Serafim, que nem sequer era uma personagem secundária, e o rapaz explica que a reconheceu pelo cabelo. O cabelo azul era uma característica marcante da família Validis, o que surpreendeu a própria viajante, que não se lembrava disso e havia esquecido completamente. A garota coloca o capuz, cobrindo o cabelo, e agradece ao Sr. Iris pela ajuda. Ele pergunta como a senhorita o reconheceu, enquanto suas bochechas ficavam vermelhas, como se estivesse corado. A viajante não sabe mentir, mas responde que o reconheceu pelo brasão na bainha, porque a imagem de uma folha de íris simboliza a família de Íris. O jovem imediatamente decide examinar sua bainha até entender como foi reconhecido. A garota pergunta se ele está ocupado e, após a resposta, pede ajuda. O rapaz ajuda a pegar livros das prateleiras mais altas, que a moça não consegue alcançar sozinha. Ele fica surpreso com a seleção de todos os livros, e seus olhos ficam arregalados como 5 copeques. Cris Iris pergunta se Serafim vai mesmo ler tudo aquilo, ao que recebe uma resposta afirmativa, e o motivo é o objetivo de encontrar algo nesses livros. A viajante descobre que existe uma lei separada para os aristocratas, e que o próprio país tem um sistema de classes e um modo de se tornar o chefe legal da família. O rapaz pergunta se ela encontrou alguma coisa, elogiando sua incrível concentração, e ouve que é tudo graças a ele. Nenhum dos dois percebeu como o tempo passou, e Caltrever pede desculpas por não poder acompanhá-la até a mansão, ao que a própria Serafim responde que quem deveria se desculpar é ela. A garota o agradece com uma gentileza sincera. O rapaz parece triste e abatido, como se quisesse dizer algo, mas não tivesse coragem. Ele diz que a senhora escolheu um caminho difícil para si mesma. A senhora responde que dificuldades são melhores do que ser espancada até a morte, mas ela mesma entende que esse jovem sabia de tudo, afinal. Mesmo sendo um cavaleiro, ele ainda não poderia ser tão gentil com uma estranha, então ela o agradece por esse dia. Cris Iris diz que ele deveria ter feito isso porque é um cavaleiro. Naturalmente, ele deveria ter feito isso, e a garota se surpreende com sua nobreza. Serafim decide estender a mão para ela com o colar. Ela pergunta se pode pedir ao cavaleiro incrivelmente bondoso um favor. A garota pede para que ele vá à mansão depois das 8 horas da noite, daqui a um mês, e devolva o colar dela. A jovem está confiante de que, se isso for feito, então Serafim Valelis conseguirá sobreviver nesta vida. A viajante chega ao seu destino e é recebida pelo mordomo. A jovem pergunta como está sua mãe, e o criado responde que ela tomou o remédio e está descansando em seu quarto. A garota, com um rosto triste, responde que agora entende tudo. Ela imediatamente começa uma conversa com o mordomo. Serafim pergunta a ele se quer se livrar do pai da família, com interesse genuíno.
O criado pergunta se sua senhora está falando sério, ao que houve uma resposta afirmativa. A garota ferra o punho e diz que pretende renunciar ao pai, o conde. Ela fala sobre seu objetivo de se tornar condessa e expulsar o pai de casa. O criado pergunta se ela quer reviver a família, e a viajante responde que não está pedindo para que ele a siga tão cegamente, mas que, na situação atual, ele será muito melhor do que ele. Eles não trocam uma palavra, mas atenção e uma expectativa de algo grandioso e novo no ar. O mordomo pergunta como pode ajudá-la, e ela responde que, para começar, ele precisa parar de olhá-la com aquele olhar tão ausente. Serafi pede que ele a ajude e promete guiá-lo. Ele só precisa segui-la. A empregada fica surpresa e chama o mordomo enquanto desce as escadas. Maren pergunta por onde ele tem andado ultimamente, e percebe que o mordomo está sempre andando com a jovem senhora. Ele, tomado de um medo selvagem, responde que a jovem senhora enlouqueceu. O criado conta a novidade de que houve um incêndio na Torre Mágica, causado por um experimento da Lady Felícia, filha do Dut. A garota observa que isso definitivamente não é brincadeira, já que foi escrito. A garota pede para olharem o que ela está mostrando enquanto tudo se desenrola como naquelas memórias. A jovem senhora brinca com a sacola tilintante em suas mãos e sorri. O mordomo imediatamente pergunta de onde ela conseguiu tanto dinheiro, ao que ela responde que pegou do bolso do pai e lhe deu um comprimido para dormir, então ele não vai descobrir. Ele fica muito assustado com o humor divertido de Serafi e diz, com reprovação e indignação, que não imaginava que ela seria a mesma condessa que o pai. A jovem senhora fica na fila para comprar bilhetes de loteria, o que assusta seu criado. O homem começa a repreendê-la e censurá-la por gastar de forma tão imprudente, pois a situação financeira da família já está pior do que nunca, e a garota começa a justificar tudo dizendo que essa é a chance deles, e que ele não entende. Quando perguntam qual é a chance deles, a garota responde que podem ganhar o prêmio principal, o que faz com que as últimas esperanças do criado desapareçam imediatamente. Depois começaram a mandá-la ao hipódromo, o que também não agradou em nada ao velho criado de nervos desgastados, que diz que sua filha ficou igual ao atual conde. Ao chegar, o mordomo já não entendia direito onde estava, e por causa do calor, começou a esquecer quem era. Mas quando percebeu uma nova aventura com um jogo de apostas que sua jovem senhora queria experimentar, ele imediatamente correu para trazê-la de volta ao juízo. A garota assistiu às corridas de cavalos e, com uma expressão satisfeita, entendeu que agora teria um grande prêmio. E com isso, ela pôde prometer calmamente presentes muito generosos aos seus criados. O homem ficou chocado, pois o resultado da competição acabou sendo uma grande vitória para eles. Quase imediatamente, ele pediu o pagamento dos salários atrasados. A garota sorriu enquanto ouvia a história de como seu criado tinha esposa e filhos em casa que ainda precisavam ser alimentados, e a questão do que dar a ele em seguida. O império em que viviam trouxe de volta o amor pelas flores e plantas, fertilizado pelo sangue dos povos conquistados, sem esconder o orgulho de que o poder absoluto é a verdadeira beleza. Sob o sol dourado e brilhante, orquídeas e íris floresciam, que mais tarde se tornaram símbolos do império e das casas governantes. O terceiro príncipe do Império Ortuz, Escherli Sariu, está feliz que todos conseguiram se reunir, dizendo que já fazia muito tempo desde a última vez que puderam fazer algo assim. O mordomo imediatamente começou a falar sobre a aparência triste de Crisíris. Enquanto o terceiro príncipe lhe respondia, Lady Moaney rompeu o noivado com ele, sobre o qual ele começa a dizer que não foi abandonado. O nobre cavaleiro diz que recentemente encontrou Lady Validus, filha do conde, e a conversa logo se volta para o quanto o pai dela é esbanjador, mesmo já sendo velho demais para esse apelido. Todos discutem o plano da garota de assumir o título, sugerindo que o pai dela não a educou adequadamente como herdeira, o que pode se tornar uma complicação em seu caminho. Orcus pergunta se será possível implementar isso de qualquer forma, porque esse negócio será incrivelmente pouco lucrativo. O terceiro príncipe responde que é perfeitamente viável se for um tribunal de herança forçada. Eles dizem a Trizou que ele se envolveu em algo que não era da sua conta, ao que ele responde que não acha isso, mas simplesmente se sente culpado. Na verdade, só os preguiçosos não sabem da situação dessa dama. Mas ele viu que os olhos dela brilhavam tão intensamente, como se ela estivesse travando uma batalha interminável sozinha. Sendo um cavaleiro e incapaz de ajudar de qualquer forma, ele era atormentado por uma terrível culpa e tristeza. Ele é questionado novamente sobre aquele dia em específico. Eles querem saber quanto tempo foi concedido, enquanto o próprio colar dado ao cavaleiro está sobre a mesa. O mordomo e a empregada começam a discutir o fato de que sua jovem senhora conseguiu pagar os salários deles. O homem não está de muito bom humor, porque ela comprou um monte de coisas completamente inúteis. O mês sobre o qual a jovem tanto falou estava prestes a acabar, e eles se perguntavam como ela iria se comportar no tribunal. Já foram reunidas provas suficientes, mas o próprio conde também aprontou algumas que a própria viajante do tempo está observando. Usando as memórias do romance, sua situação financeira melhorou um pouco, e saber o futuro ajuda muito. Com o dinheiro que ganhou, Serafi conseguiu cobrir suas despesas de vida e pagar os salários atrasados dos empregados. Com o dinheiro que sobrou, ela decidiu comprar terras.
Todos os empregados estavam com rostos assustados e preocupados e, aos olhos deles, na opinião da jovem, ela parecia exatamente como o próprio conde. Mas ela mesma é atormentada por dúvidas de que, se Chris não chegar a tempo, o plano não vai funcionar e todos os seus esforços serão em vão. O mordomo informa a sua senhora que seu pai voltou. A viajante do tempo diz que é hora de começar o plano deles. Os empregados tentam acalmar o patrão, mas todas as tentativas são em vão. Ele continua furioso e bebendo. A verdadeira dona do corpo morreu naquele dia pelas mãos do próprio pai, que estava terrivelmente bêbado e agressivo. Foi depois disso que a própria viajante acabou neste corpo. O conde imediatamente percebe a jovem, e sua voz logo se transforma em um grito. Aqui está um assassino que matou a própria filha, que continua a gritar com ela, iniciando um conflito. Ela pede gentilmente para que ele pare, o que deixa o conde atônito, e ele mesmo perde a noção do que aconteceu. A garota corre até ele e se aproxima ainda mais, pedindo para que ele pare porque está se machucando. Nesse momento, 2 homens já estão caminhando em direção à propriedade, tendo prometido vir aqui neste dia. Chris chama o nome de Lady Validusa em voz alta, exatamente como a própria Lady havia pedido que ele fizesse no dia do acordo deles. O rapaz grita que veio devolver o colar dela. O mordomo ouve isso e entende que precisa se apressar o máximo possível. Ele abre as portas da propriedade, dizendo que eles eram muito aguardados. Serafim chama o pai de um verdadeiro pedaço de lixo e pergunta por que ele viveu de maneira tão vil todo esse tempo. A garota não o entendeu nem um pouco. O conde só se apega aos fracos e os atormenta, e essa pose de forte parece repugnante. Ela começa a sugerir que ele morra em silêncio e sem agredir outras pessoas, o que o deixa furioso. Mas, por enquanto, ele ainda consegue manter pelo menos o mínimo de autocontrole em suas mãos. A viajante do tempo pergunta se deveria matar o próprio pai, porque essa é a única maneira de sua filha assassinada descansar em paz. O conde imediatamente ataca a filha com uma garrafa de vinho, mas alguém a protege dele e ela cai no chão, sem perceber quem a salvou. Então, Orcus Celícia, que também veio salvá-la naquele dia, a levanta em seus braços. A garota não entende o que ele está fazendo ali, mas ele a olha com um olhar muito profundo e pensativo, com faíscas brilhando nos olhos. Chris senta o conde em uma cadeira e amarra suas mãos para que ele não possa escapar de seu controle. Orcus ajuda a jovem a se levantar e ela diz que eles realmente vieram, alegrando-se surpresa com isso. Chris responde que não poderia mais agir de uma forma que o fizesse sentir vergonha do próprio orgulho. Isso faz a garota rir, mas ela ri de forma gentil. Sua atitude arriscada, baseada na fé na humanidade, felizmente valeu a pena e produziu o resultado mais necessário. O conde grita com a filha, chamando-a de vadia terrível e ingrata que o traiu e a família ao fingir ser modesta enquanto secretamente seduzia homens. Chris e Orcus olham para ele com sorrisos maliciosos. A garota já começa a ficar incrivelmente alarmada e furiosa com isso. Orcus pega sua besta e começa a encaixar uma flecha enquanto a própria dama aponta o alvo para ele com sua espada. Ele atira na cadeira onde o pai da jovem estava sentado. Serafim coloca sua espada no mesmo lugar onde seu salvador atirou nela e se vira para o pai. Ela diz que estão aguardando uma audiência no tribunal sob herança forçada, enquanto a própria viajante do tempo pensa que, depois de se vingar pelo dono do corpo, vai precisar garantir um ingresso para uma vida boa. A jovem agradece aos 2 homens por terem vindo em seu auxílio. Orcus diz que só seguiu Chris, enquanto ele mesmo apenas sorriu, olhando para a garota. Serafim diz que a ajuda dele também é válida, seja como for. Ele começa a falar sobre o pai dela com um olhar sério. O conde Validu será entregue aos cavaleiros imperiais por Sir Iris e preso como um criminoso pego em flagrante. Orcus diz para ela entregar os documentos relevantes aos cavaleiros imperiais que chegarão em breve e que o assunto será resolvido rapidamente. Mas há uma coisa, se ela quiser ganhar o caso, é melhor manter um perfil discreto. A garota diz que fará de tudo para garantir que o julgamento corra bem e que eles vençam. Ela fica muito irritada com o fato de Orcus não saber, ao que parece para ela, ouvir sem interromper os outros. Ela mostra o dedo do meio para ele e quer olhar ao redor, chamando-o de babaca. Aos olhos dela, ele já tinha se tornado um cara irritante para quem ela estava fazendo um gesto obsceno. A viajante do tempo ainda não tira a mão e o cara simplesmente continua parado de costas para ela. Quando ele se vira, a jovem finge ser uma garota doce e sorri para ele, cruzando os braços. Orcus admite que viu tudo e que a jovem não sabe ser nada discreta, o que deixa a própria garota chocada. Boatos e condenações entre o povo eram mais rápidos que um cavalo a galope. Todos só falavam mal de Serafim. Todos a comparam com o pai, o que irrita a própria garota. Serafim decide tirar seu grande chapéu e mostrar a todos que é ela mesma. Todos só comentam que seu novo penteado está horrível e é inadequado até mesmo para uma dama de tal status. 7 dias antes do julgamento, todos estavam tomados por grande ansiedade e dúvida. A empregada perguntou à jovem senhora se elas realmente poderiam vencer. Serafim diz que, como o tribunal aprovou, elas têm uma chance de ganhar, mas e se, de repente, perderem?
Elas todas irão embora e viverão juntas, porque ela tem dinheiro para sustentar todas elas. Todos os criados imediatamente ficam radiantes e envergonhados. A empregada pede para ela não se preocupar tanto e o mordomo grita triunfante que eles com certeza vão vencer. O viajante do tempo lembra a todos que eles têm uma tarefa importante pela frente. A garota decide cortar o cabelo primeiro. Pegando uma tesoura grande, ela faz um corte largo. Isso assusta muito a empregada e seu grito ecoa por toda a propriedade. A jovem decide dar uma volta pelos terrenos da propriedade no meio da noite. Imediatamente alguém a chama, mas a princípio ela não entende quem é. A garota pergunta por que o mordomo não dorme, e ele a cumprimenta com uma reverência e responde que também não dorme muito à noite. Foi nesse momento que ela sugeriu que ele mudasse tudo e começasse uma nova vida. Ele sentiu uma pena enorme dela naquele momento, por ela ter assumido um fardo tão grande tão jovem. O criado diz que ela já não é mais como era antes, o que é surpreendente e digno de respeito, e para que ela encontre paz de espírito, ele afirma que, independentemente do resultado, ela não está mais sozinha. A viajante do tempo pergunta então de brincadeira se agora está em dívida com ele, e ela mesma pensa que, mesmo que desapareça em breve, fará de tudo para que essas pessoas possam viver em paz. Mas, ainda assim, a situação de uma filha que sofreu violência doméstica e que está de olho no título de conde do pai em meio a um conflito familiar não é nada fácil. A garota é saudada pela voz de alguém, o que faz surgir alegria em seus olhos. Tis e Orcus a cumprimentam com suas expressões de sempre, sorridentes, nervosos e sérios, mas calorosos. Orcus se surpreende com o novo corte de cabelo dela e diz que agora dá para ver todo o pescoço, e a garota responde que cortou e fez uma sopa com ele. Eles dizem que serão suas testemunhas no tribunal e que, por enquanto, são seus guardiões temporários, já que ela não tem nenhum responsável no momento. Mas eles só podem ajudar com o testemunho, então não haverá mais ajuda da parte deles. Orcus admite que eles não têm chance de ganhar esse caso, mas Serafim não perde a serenidade no rosto e continua sorrindo para eles com um olhar caloroso. Orcus se lembra de ter pedido ao pai para comparecer ao julgamento como testemunha. O pai dele disse que seria uma boa experiência e mandou liberar a agenda daquele mês. Ele começou a falar sobre uma senhora que o procurou com um assunto que queria confiar ao filho dele. O homem diz que ele vai aprender muito e lhe entrega algo embrulhado em um tecido com estampas florais. Orcus se aproxima, tocando a gola da capa da recém-chegada, dizendo para ela tentar ganhar esse julgamento ao máximo. A garota afirma com total confiança que conseguirá vencer esse caso. Lady Serafim e Validuz e 2 testemunhas são convidadas a entrar e os 3 seguem para o tribunal. O julgamento acontecerá em um lugar luxuoso, com um interior muito bonito, o que surpreende bastante a jovem. Por causa de um interior tão aristocrático, a moça pensa que deveria ao menos ter se arrumado um pouco, se ao menos soubesse, ainda mais porque até o conde se arrumou, o que a deixou louca. Orcus lembra a jovem que há olhos curiosos demais ali, e ela responde que não fez nada de errado e não disse nenhuma palavra ruim. O homem diz que, mesmo assim, ela fez isso de forma muito expressiva com os olhos. A jovem pergunta se agora deveria baixar os olhos para o chão, ao que ouve como resposta que só precisa ser mais cuidadosa até vencer em caso. Sua Majestade, a Imperatriz, é convidada a entrar. Uma mulher majestosa usando uma coroa anuncia o início da audiência no tribunal. Ela concede a palavra ao réu. O conde grita que não abusou de sua filha, batendo com as mãos. Perguntam a ele como explicar todos os ferimentos e hematomas no corpo da jovem, e ele responde que isso é assim desde a infância, devido aos problemas de saúde dela e a pele fina, que basta um leve toque para causar um machucado. O homem responde que todos os depoimentos dos criados, que lhe foram lembrados, nem sequer são confiáveis. A governanta, segundo ele, na verdade tinha uma visão muito ruim. Ele começa a se justificar dizendo que, de fato, cometeu um grande erro em relação à filha, mas que foi uma educação excepcionalmente rígida para o próprio bem dela. A frase dele sobre aquelas pessoas o envergonharem diante de tanta gente deixa sua própria filha profundamente indignada, e ela não esconde, mas expressa totalmente sua revolta. Para ele, fazer tanto escândalo por causa de um assunto familiar trivial é simplesmente absurdo, por isso o conde grita sobre isso a plenos pulmões, agarrando-se às próprias roupas. A garota de cabelo rosa pergunta a Seunia o que ela acha de toda essa situação. Na cabeça dela, a suposição de que o conde iria reduzir tudo a uma simples briga de família não parecia uma má ideia. Todos começam a comentar sobre o conde como, surpreendentemente, ele não parece tão ruim assim, e sua filha parece não ter nenhuma prova além de suas próprias palavras. Todos condenam e comentam sobre a aparência da filha, que, na opinião deles, não consegue sequer demonstrar o mínimo de respeito pelo pai. Feunia se pergunta se Lady Validuz é tão frágil e infeliz quanto parece. Todos que vieram ficaram horrorizados, e muitos deles não hesitaram em gritar suas emoções. Serafim levanta o vestido e revela uma porção de hematomas nas pernas, oferecendo-se para relembrar as memórias de todas as suas feridas. A garota mostra o ombro, que também está cheio de hematomas, quase não restando nenhum espaço saudável em seu corpo, e diz que provavelmente todos estão ansiosos para ouvir sobre tudo isso.
O próprio pai dela imediatamente fica chocado, não menos do que todas as pessoas ao redor deles, que estão comentando sobre todo esse pesadelo. Orcus pergunta se era realmente necessário deixar as coisas chegarem a esse ponto. Todos estão olhando para eles, e ali está Sua Majestade, a Imperatriz, então é preciso tomar cuidado com suas ações. A jovem responde que todos prestaram atenção neles, e agora há uma chance de ganhar o caso, porque todos viram as provas a seu favor. O rapaz pergunta se ela está fazendo isso porque não tem mais nada a perder, mas a viajante do tempo responde que é justamente o contrário. Mesmo que ela perca, tem muitas maneiras de sobreviver. Ela só faz isso porque tem algo a perder. Serafi começa a falar sobre como seu pai tratou não só ela de forma terrível, mas também sua mãe e os criados, e assim pisoteou grosseiramente o dever sagrado do chefe da família. Por isso, é seu dever filial herdar o título concedido por Sua Majestade, a Imperatriz, e por fim a injustiça de seu pai. A Imperatriz concede o direito de fala às testemunhas de cada lado. Chris diz que ele e Orcus testemunharam o que aconteceu em primeira mão, mesmo que naquele dia ele não tenha usado violência contra ela. Se os meninos não tivessem vindo devolver o colar dela naquele dia, o pai dela com certeza teria usado violência, e uma surra brutal teria acontecido. O mordomo começa a acrescentar e diz que as feridas no corpo da jovem são provas claras de espancamentos antigos. A empregada também diz que uma vez viu o conde jogar uma garrafa de álcool na filha, e depois disso, a moça não conseguiu sair da cama por 3 dias. A Imperatriz solicita o depoimento do réu. O homem diz que, embora o castigo à filha tenha sido desnecessariamente cruel e errado com ela, a jovem ainda assim não merece o título. Ele começa a acusá-la de, às vezes, se comportar pior do que o conde, tornando-se viciada em jogos de azar e quase dilapidando toda a fortuna da família. Serafi começa a dizer que foi só uma vez, mas apenas porque ela teve um sonho muito bom. Como prova, ela tem bilhetes de loteria premiados e ganhos em apostas de corridas de cavalos. O bilhete de loteria dela ganhou o prêmio principal, e sua aposta também estava certa, então essas despesas não foram em vão. A Imperatriz diz que a jovem é incrivelmente sortuda. Ela começa a pensar que a jovem sabia de antemão que iria ganhar quando comprou. Serafi começa a dizer que tudo isso pode ter sido um sonho profético, como é mencionado nas escrituras sagradas. Foi esse sonho que a ajudou a encontrar a terra muito abandonada pelos deuses. Na terra abandonada pelos deuses, eles deixaram uma pedra preciosa. Essa pedra está repleta de mana da mais alta pureza, e é um amplificador mágico com o qual todos os magos tanto sonham. Todos começam a gritar em uníssono que a jovem recebeu uma pedra mágica preciosa. A Imperatriz manda todos se calarem e pergunta se é verdade que uma jovem estava cavalgando. Serafi começa a dizer que tudo isso é verdade. Tendo recebido os ganhos, a primeira coisa que ela fez foi pagar o salário dos criados, de cada um deles. E com o dinheiro que sobrou, ela decidiu comprar a terra que viu em seu sonho. A garota então pediu ao Duque Felicis, um mago excepcional, que fizesse uma avaliação, e ele mesmo confirmou que aquelas eram terras abandonadas pelos deuses. A filha do Duque fica surpresa ao perceber que a jovem se refere a terras no plural. Ela imediatamente se lembra de como seu pai falou sobre um negócio conjunto com uma jovem de família nobre, para quem isso era uma oportunidade muito rara. Na opinião dela, agora que a verdade acreditava que Orcus tinha dado o lenço para aquela jovem por um motivo, o conde acusa sua filha de não lhe contar nada sobre a terra que comprou, e a própria Serafi não entende por que deveria ter contado, já que comprou tudo com seu próprio dinheiro. Isso deixa o homem muito irritado, e seus dentes rangem diante de tais palavras. A Imperatriz pergunta ao Duque Felicis se o autor da queixa está dizendo a verdade. O autor da queixa responde que está dizendo a verdade. Ele aceitou a oferta da Condessa Validus, corrigindo-se. Mas a mulher diz que ele aparentemente já considera a jovem uma condessa. O Duque Felícia imediatamente se corrige e diz que está simplesmente encantado com as habilidades excepcionais dela e já está ansioso pela parceria deles, o que surpreende a própria viajante. No romance original, a família do Cal Felician desempenhava um papel significativo. Eventualmente, ele se voltou contra o príncipe herdeiro e se rebelou, mas foi destruído, embora agora a posição da família Felícia não seja tão precária a ponto de poder ser facilmente derrubada, já que a própria imperatriz escuta atentamente o Duque. A garota já parece bastante exausta de todo o julgamento, e o Duque continua a falar. A imperatriz diz que está pronta para anunciar a decisão do tribunal, e o conde imediatamente começa a ficar seriamente nervoso. Fionia, com um leve sorriso, espera com interesse pela decisão do tribunal, enquanto ao seu lado, a garota de cabelo rosa está seriamente preocupada. Crick e Orcus também estão na expectativa e ouvem atentamente com expressões sérias. A imperatriz começa a dizer que está tomando uma decisão sobre a permissão, herança forçada do título de Condessa Serafi Validus. Orcus imediatamente se aproxima da jovem e diz que foi incrível, o que deixa a própria jovem confusa. A garota pergunta de propósito se ele achava que ela poderia perder, quando ela mesma percebeu que ele estava ainda mais preocupado.
Os dois perceberam que estavam pensando em coisas diferentes e pediram desculpas um ao outro, e logo depois, a jovem quer devolver o lenço que o rapaz lhe deu, mas ele diz para Serafi ficar com ele. Orcus diz que combina muito com ela. A garota fica tão envergonhada que suas bochechas ficam vermelhas e promete retribuir com algo ainda melhor, porque em breve ela será a mulher mais rica do império. Imediatamente, alguém chama a Condessa Validuz e ela vira a cabeça para o lado. Chris a parabeniza pela vitória e apresenta sua nora de cabelos cor-de-rosa, que estava ao lado de Fionia. Serafi agradece sinceramente, e o homem deseja ainda mais prosperidade para a família dela. Orcus diz para ela não abaixar mais a cabeça, porque agora ela tem o título de condessa, o que deixa todos incrivelmente felizes. Para a viajante do tempo, tudo está apenas começando, pois até que ela volte para onde vivia antes, precisa usar ao máximo o enredo original a seu favor. A nora de Chris comenta que a jovem era deslumbrante, e Orcus pergunta a Fionia por que ela veio até ali, ao que ela responde que só queria bisbilhotar tudo o que estava acontecendo. O próximo alvo da recém-chegada é a maior maga das trevas do romance original, a futura chefe da Torre dos Magos, Fionia Felícia, que talvez possa lhe dar uma pista de como voltar para casa. Toda a multidão que até pouco tempo atrás falava mal de Serafi agora parabeniza pela vitória e se oferece para ajudar. Ela elogia e conversa com o público enquanto sussurra um pedido no ouvido de Orcus. A garota diz que ouvirá os conselhos deles e aceitará de bom grado a ajuda da Casa Ducal, e começa a se retirar, segurando a mão de Orcus. Mas a jovem ainda tinha muita papelada para resolver, para a qual não estava preparada, e não imaginava que haveria tanto assim e que seria tão demorado e tedioso fazer tudo aquilo. A empregada diz alegremente à sua senhora que finalmente chegaram à propriedade, enquanto os pensamentos da garota estão cheios de planos sobre como trazer seu corpo debilitado de volta ao normal. Todos os criados, empregadas e mordomo parabenizam sua jovem senhora pela vitória e pelo novo título de condessa. Eles pedem para experimentar rapidamente os pratos que todos prepararam juntos para comemorar sua vitória, o que deixa a jovem envergonhada, surpresa com uma surpresa tão inesperada. Serafi convida todos para comerem com ela, pois venceu esse caso graças a eles. A empregada loira começa a comer e diz que eles ficarão gratos pelo agrado dela para com eles. A jovem diz que todos não devem ficar tímidos e que já preparou tudo separadamente para sua mãe. A filha trouxe comida para a mãe em uma bandeja. Sua mãe está sentada em sua cadeira no meio da sala e olha para o horizonte. A mulher não olha para o rosto da filha, que a informa que venceu o processo hoje, perguntando se hoje não é um dia feliz. Serafi é atormentada pela dúvida de que sua mãe dirá que ainda ama o conde e culpará a filha por ter tirado o título dele. A jovem não faz ideia do que terá que fazer então. A mulher diz que sente muito por não ter nada sequer para dar à filha. A mãe diz à filha que, durante todo esse tempo em que ela mesma foi ficando cada vez mais fraca e não saía do quarto até acabar desistindo, sua filha foi ficando cada vez mais forte. Ela pede desculpas por ter colocado todo esse peso sobre uma garota tão jovem e por ter permitido que isso acontecesse por tanto tempo, e Serafi começa a chorar ao ouvir essas palavras. A jovem está ajoelhada diante da mãe, que está sentada na mesma cadeira, no mesmo quarto de onde não conseguiu sair para enfrentar o conde, e agora pede perdão por isso. A mulher a olha com olhos cheios de culpa e busca perdão no olhar de volta da filha, enquanto se arrepende sinceramente e sofre com o peso que carregava em sua alma. A garota pergunta de que sua mãe é culpada, já que ela mesma também sofreu com as surras, assim como ela. A viajante do tempo começa a falar, mas sua língua se enrola e as letras em sua fala se repetem, impedindo-a de continuar e terminar o que queria dizer. A mãe olha para a filha com um sorriso enquanto tenta justificar suas lágrimas dizendo que era apenas um cisco no olho. Foi esse pedido de desculpas que tocou tanto o coração da garota desde que ela chegou a este mundo, que a fez admitir que não estava bem, porque a garota podia ser sincera. A mãe diz à filha que, mesmo que tudo dê errado, ela sempre poderá procurá-la para se consolar, porque ela não é como o pai, não é fraca, mas forte, e segura suas mãos. A mulher promete que Serafi poderá viver sua vida feliz. As duas prometem uma à outra que viverão felizes para sempre, e decidem recomeçar do zero, porque agora, pelo menos, não tem absolutamente nenhum motivo para não fazer isso. Serafi sorri, e suas lágrimas agora já escorrem apenas de felicidade sincera pelo novo destino e pelo futuro transformado da protagonista. Depois que a jovem rasgou parte do vestido no tribunal, suas roupas viraram apenas trapos, o que foi notado pela empregada, que, com os olhos brilhando, teve uma ideia. A empregada, Marin, sugere ir a uma boa oficina com uma disposição ardente para ajudar, e ir imediatamente, ao que a condessa prontamente concorda. Serafi se surpreende com esse passatempo, que é novo para ela e extremamente incomum depois da tirania doméstica. Ela diz à empregada que ela parece feliz demais, o que a própria empregada pergunta apressadamente. Marin diz que simplesmente sempre sonhou em ir a algum lugar com a jovem a quem serve. A moça lhe diz que, com suas habilidades, a empregada poderia conseguir trabalho em qualquer outra mansão, ao que a criada se corrige e diz que não está reclamando, mas, pelo contrário, está muito feliz.
Desde o dia em que a jovem a acolheu, ela jurou que sempre a serviria fiel e verdadeiramente. E essas palavras tão calorosas e inspiradoras derreteram novamente o coração da jovem condessa. O apego às pessoas deste mundo pode criar um mar de problemas para a viajante, algo que ela agora percebe ainda mais fortemente. Mas, enquanto sua cabeça estava cheia desses pensamentos, elas já haviam chegado. Fionia e sua amiga, Loni Mars, ficam surpresas com a visita da jovem, sem acreditar no que veem. Elas perguntam novamente se era mesmo a jovem condessa quem havia vindo. Seraph fica surpresa por ter tido a sorte de encontrar Lady Felícia logo no primeiro dia após receber o título, e ainda no momento mais oportuno. Agora, seu objetivo é fazer amizade com ela. Ela pergunta se Lady Loni Mars também está presente, e esclarece que é muito difícil esquecê-la, uma bela nora da qual Sir Chris se orgulha, elogiando-a e tentando conquistar a confiança de Fionia. A jovem diz que pretendia passar na loja e se apresentar, mas ela estava em reforma. Mas, esperançosa, ela pergunta se vão abrir em breve, ao que houve uma resposta afirmativa. Loni Mars pergunta se a condessa Validus irá visitá-las após a reforma e a inauguração, e ouve que ela com certeza irá à sua loja. A dona da loja fica incrivelmente feliz com isso, e um sorriso de orelha a orelha aparece em seu rosto. No romance original, que era uma saga de amor e guerra no reino de Retun, ela e Sir Chris eram o único casal com um relacionamento normal e saudável. Além disso, essa moça é a melhor amiga de Fionia, então é ainda mais importante lembrar dela e se tornar amiga também. A jovem diz que está muito feliz em ver os dois juntos novamente. Loni Mars grita de alegria e sacode a jovem pelos ombros, mas a expressão imperturbável de sua amiga não muda nem um pouco. Fionia diz que em breve ela estará tão exausta das terras abandonadas pelos deuses que vai perceber plenamente a dimensão e a importância de sua descoberta. Ela imediatamente lhe entrega um vestido azul, enquanto o rosto da jovem condessa demonstra um grande short. As criadas dão bom dia à sua senhora, que começa a passar seus dias como uma aristocrata rica. Os empregados dizem que os pedidos especiais chegaram, e os jardineiros prepararam flores que só desabrocharam hoje. Eles perguntam onde servir o café da manhã e entregam os jornais do dia. O mordomo destaca uma carta especial, que surpreende até a jovem condessa. Já lhe parece que todas essas cartas não têm fim, mas até se multiplicam por brotamento. Há uma verdadeira montanha de cartas em sua escrivaninha, mas essas são apenas as que chegaram esta manhã. A garota entende que isso é só o começo, e que daqui para frente será ainda mais difícil. A jovem causou uma boa impressão, mas a veem apenas como uma boneca em um embrulho bonito, então a consideram uma presa fácil. Alguém chega a enviar uma proposta de casamento descarada, o que deixa Seraph profundamente indignada. O príncipe herdeiro tem 3 confidentes. Um deles é o Barão Cadil. Esse capanga do príncipe herdeiro, desde que a jovem condessa venceu o julgamento, tem enviado propostas de casamento, várias dezenas de cartas por dia. A jovem entrega essas cartas do Barão Cadil ao mordomo para serem usadas como lenha. Depois de tanto esforço para chegar a essa posição, ela nunca imaginou que teria esse tipo de problema. A garota também acha que isso já passou dos limites, mas não tem tempo para lidar com toda essa bobagem. Ela fala em voz alta o que pensa, se deveria enterrá-lo, ao que ouve a pergunta se vai entrar no ramo funerário. Orcus aparece como se fosse do nada. De tanto susto, a jovem cai, esquecendo-se de como andar de salto alto. Mas o rapaz a segura, colocando o braço em volta da cintura dela. Ele pergunta se aconteceu alguma coisa, mas ouve como resposta que foi apenas um bom dia. Mas, na opinião dele, se tivessem mais alguns dias assim, aí sim haveria problema. E os saltos pareciam novamente não obedecê-la. O homem estende a mão para ela e a convida para caminharem juntos. 2 vezes por semana, eles discutem juntos um projeto em comum sobre o que fazer com as terras abandonadas pelos deuses. Graças a esse motivo, eles se encontravam regularmente. Ela começa a sentir que já se tornou próxima dele, porque no primeiro dia ele lhe pareceu insuportável. Mas agora ela se sente à vontade na companhia dele, e ele, ao que tudo indica, sente exatamente o mesmo com ela. Seraph diz que conferiu os documentos e pergunta se a Torre dos Magos estava na lista de empreendimentos necessários para o desenvolvimento. Orcus responde que estava, mas nada foi decidido ainda, embora, em termos de tecnologia, a Torre dos Magos seja mais avançada. A garota se surpreende ao saber que a Torre dos Magos não se dedica apenas ao estudo da magia. Essa pergunta boba cria um silêncio constrangedor entre eles. A garota sempre lhe pareceu muito estranha desde o começo, e isso agora lhe vem imediatamente à mente. O homem se lembra da época em que ambos procuravam informações em livros na biblioteca. A jovem não entendia nada dos assuntos do mundo e lhe fazia perguntas sobre coisas que para ele eram óbvias. Orcus pergunta quem ela queria enterrar para descontrair o clima, o que surpreende a própria moça. Ele diz que ela mesma pretendia destruir uma família inteira, ao que ela pede para ele não distorcer as palavras que ela disse em voz alta para si mesma.
A garota apenas brinca dizendo que agora quer enterrar ele, e então se pergunta se pode contar a verdade para ele. Afinal, a jovem esqueceu por um momento que à sua frente estava um homem egoísta e cruel, que não levava os outros em consideração, descrito no romance como um vilão muito sinistro. Mas, na realidade, tudo acabou sendo diferente, e ela não tinha ninguém com quem pudesse conversar além dele. Serafim admite que recebeu uma proposta de casamento, ao que Orcus responde que isso é um truque bem barato, e imediatamente ouve a pergunta se ele também acha isso uma bobagem. A garota conta a ele que a proposta de casamento vem do clã Cadil, ao que o rapaz responde de forma bastante breve. Ela pergunta em tom de brincadeira se essa família merece ser exterminada por completo, ao que ele responde que não, e que a família é bastante nobre, sugerindo que inserem o assunto de enterros. Serafim fica indignada por estarem contando com o casamento sem nunca terem se encontrado, apenas com base em cartas. E mesmo após uma recusa educada, eles continuam enviando propostas. Orcus diz a ela que a hierarquia da aristocracia não é tão simples, percebendo claramente que ela não entende nada sobre o assunto. Ele explica que essa hierarquia é determinada pela história da família, sua honra e muitos outros fatores, o que faz a jovem compreender melhor tudo isso. O rapaz, ao responder uma pergunta sobre a influência da família Cadil, diz que nenhuma família, incluindo a dele, Felícia, pode simplesmente ignorá-los. Eles eram originalmente uma linhagem sacerdotal neutra e possuíam minas de ouro no noroeste. Um ancestral dos Cadil as descobriu durante um trabalho missionário, por isso houve uma época em que circulavam rumores de que eles haviam recebido a bênção dos deuses. Agora, a garota entendeu por que ele havia lhe feito a proposta. Ela se oferece para resumir tudo para ele, assim ele pode verificar se ela entendeu tudo corretamente. A situação do clã Cadil deve ser exatamente o oposto da dela agora, e o fato de eles poderem se safar com sugestões ignorantes significa que tem poder suficiente para isso. A família tem conexões com o príncipe herdeiro e a honra de uma família de sacerdotes. Além disso, possuem recursos acumulados e ricos, que muito provavelmente são essas mesmas minas de ouro do noroeste. Para eles, isso é realmente uma riqueza que o próprio Deus concedeu. Mas ela começa a duvidar que essas minas não estejam, por acaso, se esgotando, pois isso seria um golpe devastador para eles. Nesse caso, é bastante natural que eles tenham se interessado por ela, a dona de terras há muito abandonadas pelos deuses. Mas, no fim das contas, a dama é insignificante demais, pois ela mesma não conquistou nada. Desde o início, desde o julgamento até este projeto, sem a ajuda da família Felícia, ela dificilmente teria conseguido alguma coisa, então estão atacando-a de todos os lados, tentando usá-la. Serafim diz que está terrivelmente cansada de tudo isso. Por que ela deveria sequer começar a consertar o que seu pai negligente fez? Orcus simplesmente deixa que a jovem dama extravase todas as emoções do cansaço extremo. Ele responde brincando que vai recolher os ossos dela se a jovem condessa morrer de exaustão. A jovem diz que, até lá, é preciso fazer o que tem que ser feito. Antes de tudo, antes de ir olhar o terreno, ela sugere revisar o contrato mais uma vez. A garota novamente faz várias perguntas sobre os termos do contrato. O rapaz percebe que a jovem não fica em nada atrás da família Cadil, o que a deixa muito ofendida. Ele coloca um chapéu de sol nela, percebendo que ele balança constantemente para evitar que a cabeça dela fique muito quente. À frente deles, há muitas árvores e arbustos sob os raios escaldantes do sol, mas além deles, há um deserto do qual a jovem está fugindo. Orcus explica que seu pai era um mago da corte, lembrando que, quando a dama veio aqui com ele, ele não podia usar magia. Serafim diz que o duque então usou magia para testar a terra, e o garoto responde que isso só aconteceu porque ela permitiu. Ele não conseguia criar uma chama para acender um cigarro, mas conseguiu usar magia avançada para explorar a terra. Esse fenômeno estranho o incomodou, e ele contou ao filho sobre isso. O rapaz admite que, depois disso, veio aqui com o pai, mas nada aconteceu, o que deixa a jovem chocada. Não se tratava apenas de magia. Orcus mostra sua aura, que desaparece quando a garota fica desconfiada. Ela aprende o que é uma aura, que difere da magia comum em seu princípio. A aura ficou maior, o que a condessa percebeu e comentou. O rapaz explicou que agora ela sabe que é uma aura e não tem mais medo, mas está ficando mais forte. Orcus pergunta se ele entende tudo o que está dizendo. Nada pode ser feito nessas terras sem a permissão dela. Em outras palavras, esta terra está sujeita apenas a ela. A garota fica surpresa por esse fato não ter sido mencionado no romance, embora já tivesse dúvidas antes. Mas, nesse exato momento, uma rajada de vento leva embora seu chapéu. A família Felícia sempre foi descrita no romance como séria e capaz de se tornar uma grande ameaça para os outros. Mas, por mais que se olhe, ele não é do tipo que decidiria se rebelar e morrer por causa de uma quebra de noivado trivial. Por outro lado, Cadil, o confidente do príncipe herdeiro, que é descrito como um personagem positivo no romance, recorre a truques tão traiçoeiros.
Na história original, Orcus foi executado por traição, mas com tantas diferenças e variáveis não contabilizadas, pode ser possível mudar o enredo e alcançar um final diferente. Ele é bom demais e tem consciência demais para ser um vilão, então a jovem pede para que ele não morra desta vez, algo que o próprio jovem não ouviu de imediato. Alguém chama Fionia enquanto ela desce as escadas. Aqui, ela chama por Esther, que veio visitá-los na propriedade. Esther pergunta se ela já está indo para a Torre dos Magos, chamando-a de dedicada. E o que Sua Alteza está fazendo na sala de estar esta manhã? A garota imediatamente decide perguntar se é sobre os negócios com os quais seu irmão está ocupado, ao que houve um elogio sobre sua perspicácia e responde que seu irmão está no campo de treinamento. Ele responde que sabe, e Fionia pergunta o que ele estava fazendo ali então. Esther responde que não quer ver músculos suados de manhã e espera o irmão terminar. A garota responde que vai então, e o rapaz fica ofendido por ela não ter escutado até o final. Ele começa a se perder em seus pensamentos. O noivo de Fionia, o príncipe herdeiro, repetidamente tinha conversas muito doces com uma garota desconhecida. Esther diz que, quando viu isso pela primeira vez, ele deveria ter sido dissuadido de se comprometer com ele. Orcus aparece e pergunta sobre o que ele está falando e o que Sua Alteza trouxe aqui. Ele responde que veio vê-lo, chamando o rapaz de Kiss, abreviando seu nome, e simplesmente vai embora, despedindo-se educadamente. Esther diz que a mãe estava preocupada com o bem-estar dele, e Orcus supõe que Sua Alteza está interessada no andamento dos assuntos. Ele pede para relatar um assunto específico pelo qual sua mãe o elogiaria, pedindo ajuda para levá-lo a ter uma vida de ocioso. Afinal, isso é necessário para que o príncipe herdeiro acredite que Esther não está interessado no trono. Ele lembra Orcus de que se esforçou muito para conseguir que o Palácio Imperial aprovasse a corte. Foi uma ótima oportunidade para mostrar aos aristocratas a grandiosidade do Palácio Imperial, e a mãe precisava de algum entretenimento em sua vida entediante, então ela gostou da história do pai. Assim, Lady Seraphie Validus finalmente se tornou a Condessa Validus. Esther diz que agora está bastante endividado, e pergunta se ele gostaria de pagar um pouco dessa dívida agora mesmo. Orcus pergunta se o príncipe herdeiro vai se vingar caso a conversa deles venha a público. O loiro diz que é por isso que ele precisa conquistar o favor da imperatriz para poder viver ainda mais despreocupado. Ele diz que, se você quer sobreviver, precisa saber se virar. Orcus diz que, no melhor dos casos, vai levar 1 mês e meio, no pior, 2 meses, para desenvolver as terras que visitou com a condessa. Mas, se ele assumir o trabalho, vai terminar em 1 mês. Esther compara a jovem condessa a uma deusa que olhou pelo mundo e encontrou essas terras. O homem percebe que falou demais sobre o passado da garota, olhando para o interlocutor, que era muito mais próximo dela. Ele pergunta por que Orcus está tão irritado. Ele supôs que Orcus tinha se apaixonado pela jovem condessa, e por isso perguntou que tipo de pessoa ela achava que Lady Validus era. Orcus pensa imediatamente. Em sua mente, ele se lembra da jovem dama em seu último encontro usando o chapéu que ele lhe deu. O rapaz responde que ela o lembra um cachorro. O interlocutor imediatamente fica atônito e pergunta de novo. Esther começa a perguntar se ele a comparou a um filhote fofo, mas ouve a resposta de que era mesmo o cachorro que ele quis dizer. Orcus repete que a condessa é como um cachorro, mas ainda pensa no filhotinho. Isso surpreende Esther. Ele vai embora e caminha pela rua. Ele encontra Lone, que o cumprimenta animadamente e pergunta o que ele está fazendo no distrito comercial tão cedo de manhã. O rapaz responde que só decidiu dar uma volta. Então, de repente, ele percebe a jovem condessa e se lembra das palavras sobre o cachorro. Lone imediatamente apresenta Esther, o terceiro príncipe do Império, a sua amiga. A própria pessoa diz que não há necessidade de tanta formalidade, que um simples X já basta. E a própria viajante do tempo lembra que foi ele quem liderou a rebelião no romance original junto com a família Felicia. O rapaz diz que não sabia que as duas senhoras já se conheciam. Lone compartilha alegremente que conheceu a jovem condessa no ateliê, ficou amiga dela e que hoje prometeu mostrar alguns lugares legais para ela. O príncipe, ouvindo a conversa entre as duas damas, pensa na semelhança de Seraphie com um cachorrinho chorão, dizendo a Lone que está um pouco envergonhada com o desenvolvimento tão rápido da amizade delas. Seraphie responde que foi ela quem sugeriu primeiro que a chamasse pelo primeiro nome, já que ser chamada pelo sobrenome a faz lembrar do pai. Os olhos de Lone imediatamente se enchem de lágrimas e ela chama carinhosamente a nova amiga pelo nome. Esther diz que entende os sentimentos dela, mas que ela realmente vai ter que se acostumar com isso. Ele pergunta se pode chamar a condessa pelo nome, como Lone faz, ao que a viajante do tempo dá permissão. Depois de falar sobre Orcus, ela percebe que ele é confiável para as pessoas ao seu redor e que a própria trama lhe parece cada vez mais estranha. A garota não entende como Lone e Esther podem se dar tão bem, o terceiro príncipe unido à família Feleca, e Lone, junto com Cal, ficando do lado do príncipe herdeiro. Qualquer um diria que Esther era um preguiçoso que não ligava para o trono, então por que ele tentou usurpar o trono? Seraphie começa a pensar que há algumas circunstâncias ocultas.
A rebelião aconteceu na segunda metade da história original, então o relacionamento deles ainda pode piorar. O terceiro príncipe e Loane percebem o estado da amiga. Serafi parece muito cansada, resultado de um esforço mental intenso, esquecendo que tem a resistência de um peixe-lua. Eles oferecem um lugar para ela se sentar e descansar, perguntando se ela gosta de olhar as pinturas. Os três vão a uma galeria de arte. Esther sugere não ter pressa porque eles podem comprar quadros ali mesmo, e Serafi diz que estava prestes a comprar alguns. O terceiro príncipe diz que uma tarefa dessas realmente não pode ser confiada aos criados, e Lorne acrescenta que encontrar boas obras de arte é uma ocupação importante para eles. A viajante diz que gostaria que os criados entendessem pelo menos um pouco sobre isso, confirmando sua opinião sobre o gosto aristocrático dessas pessoas. Para os aristocratas que se importavam apenas com a aparência exterior, as obras de arte eram um meio de demonstrar seu gosto estético. Mas para Serafi, isso poderia ser uma oportunidade de valorizar a reputação da família e provar suas habilidades como chefe da família. Loane pergunta se ela gostou de algo, ouvindo como resposta que a condessa está procurando outra coisa. A jovem pergunta se há mais obras para ver, o que faz sua amiga sorrir ainda mais. Ela é apresentada a esboços de obras não expostas, artistas desconhecidos e novos autores. Se ela se interessar pelo estilo de algum artista, eles entrarão em contato com ele para oferecer apoio. Loane diz que, se a condessa procurar pessoalmente artistas promissores, ela mesma ganhará reputação. A jovem convida suas companheiras a também escolherem esboços, mas elas recusam. Esther diz que, se um membro da família imperial começar a se envolver com patrocínio indiscriminadamente, todo tipo de boato vai surgir e problemas aparecerão, e Luni prefere se dedicar ao comércio. Serafi acha que está causando seus próprios problemas. Todas as obras são incríveis, mas todas são um pouco parecidas. A garota pergunta o que vai acontecer com essas pinturas. Ninguém vai apoiá-las. Qual será o destino delas? Elas dizem que vão queimar ou jogar fora se as pessoas não se importarem com elas, e que isso sempre acontece, o que deixa a jovem condessa chateada. Ela diz que precisa de um peso de papel. Luni pergunta se sua amiga encontrou uma pintura de que gostou. A viajante do tempo olha para seu reflexo no papel machê. Serafi diz que acha que encontrou uma pintura de que gosta. O mordomo pergunta que tipo de caixas a jovem condessa trouxe, porque ela disse que comprou quadros. A jovem responde que essas são as pinturas. Ela pede para ligar para Merrin e Tera. Todas essas caixas precisam ser separadas e penduradas, porque mais pinturas personalizadas chegarão. Merrin e Taru chegaram imediatamente. A condessa diz que os chamou para confiar-lhes o cuidado das pinturas. Ela pede para tirar as pinturas da sacola, colocá-las em molduras e pendurá-las nas paredes. Seria bom se você os trocasse 2 vezes por semana. As criadas ficam com medo de que algo possa acontecer com as pinturas por acidente, mas se acalmam quando a condessa esclarece que as pinturas são baratas, decidindo manter silêncio sobre o preço real. Os olhos de Merrin e Taru brilharam ao ouvirem que um hóspede estava vindo para a propriedade, imediatamente pensando no Sr. Felicius, já se preparando para preparar um agrado. Mas depois da resposta da assassina de aluguel de que não era ele, e das expressões das criadas mudarem imediatamente, ela decide perguntar se elas gostam mais do Sr. Felicius. As criadas dizem imediatamente que o mais importante para elas é a patroa. Ela simplesmente parece muito feliz depois de um passeio com o patrão, e quando janta com ele. Eles riram e conversaram muito, e o clima estava tão bom, embora o Sr. Felicius seja um homem de poucas palavras, mas com ela tudo é diferente. Serafi diz que o jovem duque é apenas um parceiro de negócios para ela. Isso é falta de educação com ele, então que parem com essas fantasias. As criadas imediatamente voltam ao trabalho enquanto a recém-chegada se perde em seus pensamentos. Ela fica muito surpresa com o quanto os outros podem interpretá-la mal. Ela pensa consigo mesma que não parece tão feliz depois desses passeios, como se estivesse tentando negar isso. O artista Idar chega à propriedade. Foi uma grande honra para ele conhecer aquela sobre quem o país inteiro comentava, e quando soube que a condessa lhe havia concedido patrocínio, ficou profundamente emocionado. O criador imediatamente começa a se tornar arrogante e a mentir sobre o fato de que muitas pessoas nobres lhe deram atenção e demonstraram interesse por ele. Isso começa a irritar de verdade a jovem. A condessa fez o possível para não franzir a testa, mas o homem vaidoso continuou a se elogiar e a elogiá-la pelo caminho. Ela fica alarmada quando ele menciona que ela também comprou esboços de outros artistas pelo triplo do preço e imediatamente pergunta como ele ficou sabendo disso. O artista percebe imediatamente que falou demais. A garota começa a lhe transmitir que essas são obras valiosas nas quais foi investido o trabalho do artista. Serafil lembra de que ele ainda não é seu protegido, e que a galeria sabe que o acordo de patrocínio só será concluído após uma reunião com o artista. Ela diz que isso não significa que sua intenção era patrocinar. Naquela época, ela estava com a dama da família do Conde Marcy e com o terceiro príncipe, que poderiam confirmar suas palavras. E na cabeça de Dar, a menção ao príncipe Koa. Imediatamente, ele se acalma e fica muito tranquilo.
A jovem já está pensando em simplesmente expulsá-lo, mas em um país onde flores e plantas são valorizadas, o estilo de escrita que utiliza plantas e a natureza como elementos decorativos certamente encontrará reconhecimento. Além disso, não é apenas uma forma de acumular riqueza. Isso tem o poder de mudar o rumo do mundo da arte. Essa pintura deve se tornar a pedra angular que leva sua honra e dignidade. O olhar do artista era bastante sério, o que agradou a jovem, mas seu rosto severo não mudou. O mordomo continuava olhando para o relógio e contando quanto tempo havia passado. A condessa já começa a planejar o futuro, pensando no que fazer quando se livrar da imagem vulgar criada por seu pai. Idar mostra o quadro, enquanto os pensamentos de Ferafi estão apenas em adquirir o título de conde, que terá um grande valor, incalculável em dinheiro. Ela precisa disso absolutamente. A jovem diz que está incrível e dispensa o artista, que já havia começado a falar sobre sua alegria. Ele pede desculpas e vai embora. Mas, para a condessa, esse quadro não é nem de longe o que ela precisa. Serafi pergunta o que ela acabou de ouvir sem ter escutado. Porcu segura uma pilha de papéis na mão. Aos olhos dela, ele é sempre bonito e bem apessoado. Não importa o que ele faça, você quer observá-lo. Eles começam a brincar novamente sobre a ideia de que a jovem iria enterrar alguém em segredo, então pelo menos deveria dar uma dica antes para que pudessem se preparar para a despedida. A resposta de que ela não está planejando nada disso. O Duque Felícia responde que, se for assim, então graças a Deus, e ele sorri naquele momento. A jovem não sabe se deve contar a ele toda a verdade sobre o engano da galeria e o fato de terem enviado outro artista, além de todas as suspeitas sobre quem poderia estar envolvido nessa conspiração. Ela apenas decidiu perguntar se conseguiria lidar com isso. Foi uma desculpa para parecer que ela estava apenas preocupada com sua desconfiança, o que surpreendeu Orquiz. Ele começa a dizer que foi a condessa quem cravou a espada entre as pernas do antigo conde Validuz, o que choca a própria dama pela lembrança vívida daquele dia. Uma jovem tirou a espada de um cavaleiro imperial e teve uma influência incrível sobre um parente que estava destruindo uma família. Seu olhar era como o de um viajante atravessando um deserto. Esse elogio toca e confrange a condessa. Orquiz diz que é assim que a vê, então ela não deveria se esforçar tanto para se subestimar. Ele diz que a carta ameaçadora da família Cadil, a má reputação de sua família, tudo o que a faz se sentir deprimida não é culpa dela. A jovem agradece, mas diz que já é o suficiente, desde que o cavaleiro a conheça, para dizer isso. O rapaz pergunta se a condessa não consegue lidar com tudo isso. Serafi entende que o tempo todo ele estava olhando para ela, que está pronta para fazer qualquer coisa, até mesmo mudar este mundo original para voltar a ser quem realmente é. Imediatamente, lágrimas começam a escorrer de seus olhos por causa de todos os sentimentos avassaladores. Orquiz diz que o chá esfriou, e a viajante responde que não é necessário, dizendo que não prestou atenção direito, mas que vai melhorar. Ele responde que a questão é sobre necessidade, e a condessa o compara a um professor. Depois disso o cavaleiro começa a brincar dizendo que vão continuar a lição. Serafi sorri e diz que ele é tão gentil por entrar na brincadeira. Orquiz diz que palavras vazias não fervem de nada aqui. Ela promete fazer todo o possível para salvar a família dele, algo que o próprio cavaleiro não entende completamente, e então pergunta se ele gosta das pinturas. Indira, a dona da galeria, se apresenta à jovem condessa, dizendo que é uma honra para ela conhecê-la. Serafi chega com Orquiz e diz que veio por esse motivo, recentemente gostou de um esboço ali. Será que ela poderia descobrir o nome do artista? A assistente de Indira diz que é um artista chamado Aidar Sur, e a dona da galeria esclarece que o recomendou fortemente. O artista alegre aparece imediatamente após o pedido da jovem, dizendo que já sabia desse encontro com antecedência e estava esperando. A própria condessa não parece tão feliz. Serafi pergunta se Indira reconhece o item em suas mãos, ao que ela responde que é um item embalado da galeria deles. A jovem pergunta novamente, e ela diz que a galeria toma várias medidas para evitar fraudes, em especial um selo feito à mão. Julgando pela presença do selo, Indira supõe que Serafi nem sequer desenrolou esse esboço. A condessa exige que o esboço apresentado pelo artista à galeria seja desenhado, e só depois disso a questão do seu patrocínio será decidida. Aidar se curva obedientemente diante dela. Ele começa a argumentar e diz que já demonstrou suas habilidades na mansão, e que isso é uma exigência excessiva. Serafi pergunta novamente, em tom indignado, se ela está mesmo fazendo exigências excessivas. Orquiz diz que a reprodução da pintura é uma condição que poderia muito bem ser exigida antes da assinatura de um contrato, para evitar fraudes. O artista diz que fará tudo como deve ser feito. Ele termina um esboço que se parece com a pintura feita na propriedade. A conversa imediatamente se volta para um contrato de patrocínio, mas o esboço acaba sendo completamente diferente, o que faz a jovem perguntar como ele vai explicar isso. A própria Indira fica chocada com o estilo de escrita completamente diferente. O artista imediatamente começa a gritar que aquilo é uma falsificação.
Ele recorre a insultos contra a condessa até que o dono da galeria o interrompe, e o recém-chegado só fica ainda mais sombrio e irritado. O rapaz começa a dizer que ela é apenas uma mulher que expulsou os próprios pais e se imaginou uma aristocrata, o que faz com que Indira quase lhe dê um tapa. O viajante do tempo manda todos ficarem quietos. Serafi dá à assistente do dono da galeria uma chance de se explicar, porque ela tinha sido educada desde a primeira visita deles ali. A assistente diz que não sabe nada sobre o que aconteceu. A jovem condessa aceita essa resposta. Ela imediatamente decide perguntar à própria Indira sobre isso. A mulher que pede desculpas em nome da galeria demonstra claramente uma falta de supervisão de sua parte. Se ao menos ela tivesse sido mais atenta. Haidar grita que ele não sabia de nada. O artista se diz uma vítima porque a mulher o chamou e ele veio até eles. Nesse momento, a assistente começa a ficar realmente nervosa. A jovem senhora se dirige seriamente ao criador, que quase a levou a um colapso nervoso. Serafi ordena que ele cale essa boca imunda e sente no chão porque ela já está cansada de tolerar a permissividade grosseira dele. Imediatamente, a assistente começa a soluçar alto com lágrimas de crocodilo. Indira imediatamente a repreende e pergunta indignada por que ela está chorando, já que ela também está claramente envolvida, e a jovem senhora concorda mentalmente com ela. A assistente começa a se arrepender de Haidar ser seu amante. Ela ficou tão sentida que o patrocínio dele foi interrompido várias vezes, então ela cometeu os atos. Serafi nem sequer imaginava e não supunha que toda essa encenação pudesse ter sido armada por causa de amor. O artista imediatamente começa a se justificar, dizendo que também foi enganado e que também é uma vítima porque não sabia de nada. A moça apaixonada corre até o objeto de sua afeição e o abraça pela mão com força, ao que ele ordena que ela o solte. Haidar a afasta com um empurrão brusco. Ele começa a acusá-la de ter estragado tudo, de ter feito algo desnecessário que ninguém pediu, e que tudo isso é culpa dela, o que horroriza a jovem. A jovem condessa, sem pensar duas vezes, lhe dá um chute no joelho, fazendo-o cair no chão. O criador começa a se lamentar da dor na perna, encolhido como uma bola. Serafi pergunta se ele tentou bater no homem na frente dela agora há pouco. Sem ouvir uma resposta, ela perde completamente a paciência, e suas mãos se fecham em punhos, já coçando para dar uma surra nesse artista. Orquiz aperta sua mão e a segura, perguntando se ela está bem, e ela imediatamente recobra o juízo e se acalma, percebendo que estão de mãos dadas. Com um leve rubor nas bochechas e notando apenas que isso a distraiu tanto, ela responde que agora está bem. Haidar, que está apenas tentando se levantar, é questionado se acha que a mulher é culpada de tudo, mas ele resmunga em resposta que é óbvio, já que ele não sabia de nada. Serafi diz que, de qualquer forma, ela não teria assinado um contrato com ele, o que o deixa horrorizado. A jovem pergunta de forma zombeteira se ele realmente não entende por que ninguém, incluindo ela, demonstrou qualquer simpatia por ele. Ele sabe muito bem que aristocratas que valorizam a autoridade e dignidade buscam obras e artistas que estejam à altura disso, embora possa se sentir humilhado por ter que se adaptar. Mas isso é apenas respeito e educação básicos, atitude que é demonstrada até mesmo pelo funcionário a quem o artista ousou levantar a mão. Haidar diz que ele simplesmente confiava em suas habilidades, sem nenhum atributo externo. Afinal, eles viram sua habilidade. Ele não é o tipo de pessoa que não pertence a uma galeria, muito pelo contrário. Serafi diz que seu nível é simplesmente uma questão de potencial. Ela percebeu isso depois de ouvir as explicações do dono da galeria. A obra contém as crenças e o orgulho do artista, e é justamente a individualidade e as características que aparecem nelas. Existe a arte em si, que encantou e maravilhou a jovem condessa. Depois disso, as pinturas que pareciam semelhantes começaram a parecer completamente diferentes, mas a dele não. Há muitos artistas que pintam nesse nível. Mesmo talentos desconhecidos que nunca tiveram reconhecimento não carecem de técnica, e alguns são até melhores do que ele. É por isso que ele não é o artista que a jovem procurava, o que entristece e horroriza o mal-entendido de Haidar. Um lápis cai de suas mãos e bate no cavalete, mas Serafi diz que ainda assim lhe mostrará proteção. Indira pergunta novamente se a condessa realmente oferecerá patrocínio, enquanto o próprio artista está ainda mais chocado. Haidar pergunta por que ela tomou essa decisão. O viajante do tempo começa a explicar que não sabia de nada, e que tudo isso é obra de apenas um assistente, mas ela mesma acha que isso a salvará de novas violências por parte dele. A assistente imediatamente pede perdão à condessa. Ela começa novamente a se desculpar e dizer que sente muito, ao que a jovem mal reage. Serafi diz que este é realmente um pedido de desculpas tardio. Ela enganou aqueles que confiavam nela, negligenciou seu amor e destruiu sua própria confiança, e agora pode ir embora. Agora ninguém vai procurá-la, diz a jovem.
O dono da galeria nem sabe como manter um diálogo depois de toda a situação, mas pergunta se os termos do contrato são realmente bons. Porém, a recém-chegada está ocupada lendo tudo com atenção e então responde que, se não houver resultados, ela recusará o patrocínio. A jovem diz que as pinturas de Aida deveriam ser vendidas nessa galeria, dado quanto ele confia em suas habilidades. Essa não é uma condição difícil. Indira relê o contrato mais uma vez até que o artista não consegue se acalmar. A jovem lembra a ele que só está patrocinando porque vê potencial nele, e o dono da galeria começa a falar. Ele a chama de uma pessoa realmente generosa, ao que ela responde que não tem talento para piadas. Um contrato é, afinal, um acordo e um investimento. No fim das contas, tudo é para o benefício dela. Se tudo correr bem, ela poderá afirmar sua percepção e gosto estético, então isso pode aumentar um pouco sua autoestima frágil. Mas antes de tudo, Serafi conheceu o artista que procurava por tantos obstáculos. Orcus pergunta o nome dela, ao que a moça, timidamente gaguejando, diz o nome via Probi, e a condessa diz que não há necessidade de se esforçar tanto. A viajante do tempo pergunta se, por acaso, a artista se lembra de qual esboço ela entregou para essa galeria. Ela pede para a artista reproduzir a pintura que enviou para essa galeria e observa o processo. Via está preocupada e muito receosa de ser rejeitada novamente, e que a condessa critique suas habilidades e não goste do resultado final. Outros aristocratas disseram que as pinturas dela não tinham tato, que tinham um ar vulgar e que o patrocínio seria recusado, mas agora, ela ainda precisava fazer tudo o que fosse possível. A artista diz que já desenhou tudo. Serafi olha para a pintura e começa a refletir sobre sua escolha. Ela diz que está contando com a Via a partir de agora. Indira agradece sinceramente a condessa por defender a honra da galeria deles e se curva profundamente junto com sua assistente, despedindo-se da jovem. A viajante do tempo e Orcus também se despediram de forma positiva. Essa notícia se espalhou rapidamente, e ela passou a ser convidada para encontros temáticos e exposições, o que só a irritava, embora sua reputação tenha mudado completamente. Orcus diz que os boatos sobre o patrocínio da condessa aos artistas se espalham rapidamente. Até o próprio pai disse que ouviu falar disso em uma reunião. Na cabeça da garota, havia a compreensão de que a reunião da qual o próprio Duque Felícia participava devia ser um encontro muito importante, e o fato de estarem falando dela ali era um bom resultado. Graças ao adiantamento recebido do Duque Felícia, Serafi pôde oferecer patrocínio e aumentar sua reputação, e a sociedade aristocrática é o fundo do poço, onde todos só se importam com dinheiro. A condessa começa a pensar sobre qual será sua posição se o patrocínio e o desenvolvimento do depósito forem bem-sucedidos. Sua fortuna vai aumentar. Orcus pergunta se ela ainda recebe propostas de casamento, ao que ela ouve uma resposta afirmativa, e de forma bastante insistente, mas ela fica satisfeita que o jovem mestre esteja preocupado com ela. Já disseram a ela que a senhora Fionia concluiu os preparativos para as operações de perfuração. Desta vez, Orcus também coloca um chapéu nela para protegê-la do calor do sol, mas ela diz que trouxe um guarda-chuva. O rapaz diz que, se ela fosse usar aquela coisa horrível, minúscula e, nas palavras dela, enfeitada, então era melhor deixar pra lá. A jovem agradece pelo chapéu, pensando que precisará preparar um presente de retribuição. Eles convidam todos para ir, e nos pensamentos da viajante, até agora, todo seu dinheiro é um adiantamento da família Felícia, mas a partir de hoje, tudo vai mudar. Assim que o desenvolvimento em grande escala começar, ela terá seu próprio dinheiro. Dona Fionia usa o cabelo preso em um rabo de cavalo alto. Ela imediatamente encanta a recém-chegada com sua beleza e graça. A jovem condessa diz a Orcus que sua irmã mais nova é realmente linda, e ele responde que a aparência dela é normal, até que ela percebe que o irmão e a irmã são muito parecidos. Lady Fionia começa a usar magia, e a recém-chegada fica muito surpresa com isso. Orcus a lembra de que não é a primeira vez que ela vê magia, e ela responde que o pai dele usou magia quando ela nem sabia que aquilo era magia. Ele apenas ficou parado no chão, e então tudo terminou. O rapaz explica que a diferença está no temperamento de sua irmã e de seu pai, que não gosta de se exibir, por isso não faz alarde de suas habilidades. Magos excepcionais conseguem esconder círculos mágicos. Serafi lembra que também foi profetizado, quando o Duque era jovem, que ele se tornaria o mestre da Torre de Magia, mas ele precisou herdar o título, então isso não aconteceu. Mas sua irmã tem um pouco de vaidade inflada e adora ser o centro das atenções. Mas, aos olhos da jovem, ela parece muito ambiciosa, e isso é bom para ela, porque quer se tornar a mestra da Torre de Magia, diferente da história original. Só assim a viajante poderá encontrar um jeito de voltar para seu mundo natal, para sua casa. Serafi diz que Lady Felicia será a melhor mestra da Torre de Magia, e que tem fé nela. E Orcus responde que, em habilidade, sua irmã é definitivamente a melhor. A condessa diz que seu parceiro valoriza muito a irmã, ao que ele responde, não deveríamos admitir o óbvio.
Mas é por isso que eles têm um bom relacionamento e essas provocações são possíveis. Orcus diz que, como a condessa não tem irmãos, ela não pode entender que as provocações entre parentes são sempre sinceras, mas sua parceira responde que isso acontece por causa da importância que tem um para o outro. Se eles realmente se odiassem, quase não haveria conversas, e as raras palavras seriam apenas armas. Então a jovem pede para ele cuidar da irmã. Uma enorme explosão acontece ao lado deles, o que não assusta, mas, pelo contrário, encanta a condessa. Orcus coloca o braço em volta do ombro dela para protegê-la do perigo da magia. Os magos ajudam sua senhora, Felicia, usando uma magia poderosa. Eles ficam imediatamente surpresos com o que percebem quando a fumaça se dissipa. Todos entendem na hora que encontraram exatamente o que vieram buscar aqui. Lady Feonia está de pé na fumaça densa que permanece no ar por mais tempo. A garota segurava o tesouro dos deuses em sua mão. Diante dela havia um verdadeiro depósito do tesouro dos deuses. Serafi pensa que agora está definitivamente rica. As picaretas não conseguem cortar a pedra. Os mineiros chamam imediatamente a Condessa Validus. A jovem permite que eles extraiam todos os recursos. Ela gosta muito do fato de que tudo acontece apenas com sua permissão, e chama sua terra de um gordo que é muito melhor do que muita gente. E Orcus retruca que, não importa como você chame, é apenas terra. A condessa se pergunta se, caso seu pai fosse enterrado nesse solo por alguns dias, ele renasceria como uma nova pessoa ou não. E seu parceiro responde que, de qualquer forma, ele vai morrer no final. Serafi ouve sua própria frase e imediatamente se vira. Dona Felicia chama suas palavras de a melhor citação pela qual a condessa agradece hoje. Mas ela diz que quem deveria agradecer é a condessa, por lhe dar a oportunidade de estar presente em um momento tão histórico. O viajante pergunta a ela o quanto sabe sobre a terra abandonada pelos deuses. Ela responde que sabe mais do que os outros, mas a terra abandonada pelos deuses ainda é um território inexplorado, pois há muitos mistérios não resolvidos e tantas hipóteses quanto. Na opinião dela, o tesouro dos deuses pode ser a chave para desvendar o mistério. Lady Felicia diz que, como as crônicas não mencionam nada sobre esse lugar, isso significa que a terra em si é comum, embora ainda precisem descobrir. Ela permite que a condessa a chame de Feonia, dizendo que foi somente graças a ela que conseguiram avançar tanto em suas pesquisas. Isso deixa a jovem muito feliz. Serafi pergunta se Feonia realmente acredita que os acontecimentos de hoje são obra dela. Ela gostaria de conversar com ela sobre magia mais tarde? Ela realmente espera que isso a interesse, e implora por consentimento em seus pensamentos. Feonia fica agradavelmente surpresa com o interesse da jovem por magia, pois uma reunião está prestes a acontecer e ela já convidou Lady Lunie Mars. A viajante pede, com muita reverência, para se juntar a elas. Feonia permite que ela participe da reunião. Orcus se preocupa com sua parceira e não confia totalmente em sua irmã, por isso eles discutem. Mas a condessa tenta resolver o conflito entre eles. A jovem diz que não há necessidade de brigar assim, porque primeiro eles precisam fazer o que têm que fazer. Este é o primeiro tesouro dos deuses apresentado a Sua Majestade, a Imperatriz. Agora, se alguém duvidar de sua autenticidade, pode verificar tudo pessoalmente. Os criados perguntam retoricamente como poderiam duvidar da devoção da condessa e dizem que o brilho do tesouro é lindo. Orcus havia lhes dito anteriormente que era melhor guardar tais emoções para si mesmos quando tivessem desrespeitado sua senhora. Eles assumiram o papel de amplificadores de força para serem mantidos em maior segredo, pois não é apenas de grande valor como mercadoria, mas também uma ajuda incrível para o poder militar. É assim que a questão da história original será resolvida. Se tudo correr bem, então há uma chance de evitar a guerra. Atualmente, a terra pertence a ela. O desenvolvimento está sendo realizado em colaboração com a família Felicia. Assim, a família imperial não poderá se fortalecer de forma despótica, e não haverá inimizade sem sentido com a família Felicia. O príncipe herdeiro pode não cancelar seu noivado com Feonia, e tudo ficará bem com Lily. Isso ainda é desconhecido, mas o recém-chegado quer pensar no melhor. Os pensamentos de Serafi passam a ser sobre se eles terminarem, como no original. A imperatriz admira o tesouro dos deuses. A condessa Serafi e o cavaleiro Orcus se curvam, e a dama fala de sua alegria em presenteá-la com o primeiro tesouro dos deuses, preocupando-se em não ferir seus sentimentos. O mau pressentimento não abandona a jovem, que pensa que é por causa da caneta. Depois que ela a recebeu, seu verdadeiro objetivo e determinação de voltar para seu mundo são esquecidos. A condessa é informada de que a dama da galeria enviou convites para a exposição como presente, em homenagem ao início bem-sucedido dos trabalhos de perfuração, e um esboço foi incluído. Quando ela desembrulhou o esboço, havia uma pena sobre ele. No Império Ortus, que amava flores e plantas, dizem que o anjo que ajudou os deuses a semear sementes tinha a forma de um pássaro, e sua cor era tão branca quanto esta pena.
Não importava o quanto ela tentasse se livrar dela, apenas sempre voltava, e claramente não era algo agradável. Orcus aconselha, para segurança pessoal, enterrar os tesouros dos deuses ao redor da mansão. A criada e o mordomo gritaram de horror. Se a condessa não tivesse ouvido Orcus, ela realmente teria morrido. Os invasores queriam atacá-los. Serafi começa a se perguntar quem armou tudo isso, porque o poder capaz de matar uma pessoa e os tesouros dos deuses não são apenas uma pedra eficaz e cara.